E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindo ao segundo vídeo do canal Nos Ensine, e hoje eu vou mostrar para vocês as principais características dos seres vivos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você já se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para continuar recebendo todos os nossos vídeos semanais sobre conteúdos do ensino médio. Bora começar? Bom, entre as características gerais dos seres vivos, referem-se os atributos e propriedades compartilhados por todos os organismos vivos independentemente de sua complexidade ou habitat. Ou seja, essas características elas fornecem uma base fundamental para definir e compreender a vida em todas as suas formas. Entre elas, inclui a organização celular, a composição química, metabolismo, reprodução, crescimento, resposta a estímulo, movimento e evolução. Quando compreendemos essas características, podemos explorar a diversidade e a complexidade da vida, como organismos interagem entre si e com o meio ambiente ao seu redor. Vamos começar pelas células. O que são as células? As células elas são estruturas que formam corpos de todos os seres vivos, que podem ser divididas em dois grandes grupos. Além disso, vale ressaltar que os vírus não têm célula, ou seja, eles são seres acelulares. Todos os seres vivos possuem pelo menos uma célula, e elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, procarióticas e eucarióticas. As procarióticas, como as bactérias, são células mais simples, né? Como a gente consegue perceber em relação a uma célula eucariótica, onde o núcleo da célula eucariótica é definido, diferente da célula procariótica, que tem que tomar cuidado. As células procarióticas, elas não possuem um núcleo verdadeiro, portanto, seu material genético está espalhado no citoplasma, diferente da célula eucariótica, onde o seu material genético está presente no núcleo. As células procarióticas possuindo apenas uma molécula de DNA circular, né? Ou seja, as paredes celulares de peptoglicano, né, é uma das características também, e apenas ribossomo como organela, diferente das eucarióticas, que possuem diversas organelas, como retículos endoplasmáticos rugoso e liso, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, entre outros. Bom, as células procarióticas elas vão ser encontradas no reino Monera e as eucarióticas vão ser encontradas nos outros reinos, o vegetal, animal, protista, reino fungi. Além disso, vale destacar que as células eucarióticas são divididas em dois outros grupos, né? Temos as células vegetais e as animais. As vegetais elas se destacam pela presença de vacúolo central, os cloroplastos para fotossíntese e a parede celular de celulose, enquanto a célula animal possui centríolos para a divisão celular e os lisossomos para processos de digestão. Agora comentando um pouco sobre os vírus, primeiro, eles são compostos de DNA e RNA com material genético, exceto o citomegalovírus, que possui os dois, possui tanto o DNA como o RNA. Além disso, são acelulares, ou seja, não possuem células, como eu já havia dito, e são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa? Significa que eles precisam parasitar um outro ser vivo para sobreviver ou se reproduzir, já que não possuem metabolismo próprio. Por fim, né, eles também se reproduzem por montagem. Eles utilizam a maquinária celular da célula hospedeira para se replicarem. Agora vamos comentar sobre a segunda característica que está relacionada com a composição química dos seres vivos. Logo, existem elementos químicos essenciais para que haja vida. São o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, os CHOMPs. Além desses elementos, existem as substâncias inorgânicas, que não possuem carbono, como a água, que é necessária para toda reação biológica, e sais minerais, ambas fundamentais para reações celulares. E as orgânicas, como proteína, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, que desempenham papéis vitais em processos metabólicos e estruturais. Bom, agora comentando um pouco sobre a questão do metabolismo, a gente tem o anabolismo e o catabolismo, um o oposto do outro. As células elas realizam as duas principais atividades. No anabolismo, ocorre a produção de energia a partir de matéria orgânica, como na fotossíntese, onde as plantas convertem a luz solar em energia, ou na ingestão de alimentos. Já no catabolismo, ocorre o processo contrário, onde existe a liberação de energia através da quebra de matéria orgânica, como na respiração celular. Além disso, as células também se mantêm a homeostase, o qual é um processo vital que garante o equilíbrio interno do organismo, permitindo seu funcionamento adequado. Isso significa que se houver alguma mudança externa ou interna, será necessário que a célula faça algo para compensar isso. Se não for possível compensar a mudança, a célula ficará doente, porque não vai mais estar em equilíbrio. Ou seja, a homeostase é um processo de equilíbrio
onde a célula ela procura estar sempre na sua forma melhor, né? E quando ela perde essa fase, né, quando ela não consegue compensar essa mudança que ocorre nela, ela fica doente. Agora eu vou comentar um pouco sobre a reprodução. Bom, para quem está no primeiro ano, né, para quem está no ensino médio, já é um conteúdo é, que a gente já viu bastante, né, mas vale muito ressaltar novamente, né. A reprodução sexuada, ela ocorre com o uso de gametas, né, bem tranquilo, e a assexuada, ela não envolve gametas. Só que uma diferença, né, além dessa, entre as duas, é que na sexuada ela gera maior variabilidade genética aos descendentes. Já na assexuada, os descendentes eles são geneticamente idênticos aos pais. Bom, agora comentando um pouco sobre crescimento e movimento. O crescimento, os seres vivos crescem através de multiplicação celular ou do aumento de volume celular, essenciais para o desenvolvimento e manutenção do organismo. Além disso, existe a reação a estímulos e movimento. As células respondem a diversos estímulos do ambiente, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Além disso, muitas células também são capazes de se deslocar ou reagir a determinados estímulos, garantindo sua sobrevivência e adaptação ao ambiente. Uma característica dos vírus que vale ressaltar é que eles não reagem a qualquer tipo de estímulo, e por isso muitas pessoas não os classificam como seres vivos. Por fim, a evolução. Bom, ela é impulsionada pela seleção natural que favorece as características adaptivas que dão vantagem aos organismos em seu ambiente, permitindo a sobrevivência e a reprodução dos demais adaptados. E assim, pessoal, a gente chega ao fim da nossa segunda aula, dessa vez aula de biologia, o qual a gente introduziu as características gerais dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui ao fim eu tenho como se fosse um resuminho da aula, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está trabalhando para que a gente consiga entregar o melhor material para vocês. A gente está um pouco com calma. E é isso, né? A gente vai devagar, como, né, firmes e fortes, caminhando devagarzinho, mas em passos largos, né? Valeu, pessoal, para quem acompanhou. Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal, dar o like para que a gente consiga engajar mais, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e eu fui.